Um filósofo maligno amarrou 5 pessoas em um trilho de trem e uma pessoa em outro trilho em uma bifurcação ferroviária. O trem está vindo em alta velocidade. Se atropelar as 5 pessoas, elas certamente vão morrer. Você está diante de uma alavanca que pode redirecionar o trem. Mas claro, se você ativá-la, vai causar a morte da outra pessoa. O que você faz? Puxa a alavanca ou só olha? Dá tempo de pegar uma pipoca? Esse dilema moral, conhecido como o dilema do bonde, é tão complexo que tem intrigado os filósofos desde que foi inventado por Philippa Foot em um artigo de 1967. E tão fascinante que serviu de inspiração para um número quase infinito de memes. A maioria das pessoas, quando se depara com esse dilema, responde que é lícito acionar a alavanca, salvando as 5 pessoas, mesmo que isso cause a morte de uma pessoa. Você concorda? Você também tem uma reação parecida? Mas agora, considere esta variação do dilema proposta pela filósofa Judith Jarvis Thomson. Um filósofo maligno amarrou 5 pessoas nos trilhos de um trem. Da ponte sobre os trilhos, você vê o trem se aproximando em alta velocidade, de modo que, se você não o parar de alguma forma, ele vai matar essas 5 pessoas. Ao seu lado, há um homem extremamente gordo. Você tem certeza absoluta de que, se jogá-lo nos trilhos, ele conseguirá parar o trem. Como antes, você estaria causando a morte de alguém para salvar 5 vidas. Você o faria? Comente abaixo. Claro. Pode escrever nos comentários. Não tem ninguém do Departamento Federal de Investigações olhando. De qualquer forma, a maioria das pessoas responde que aqui não é lícito jogar o homem gordo nos trilhos, mesmo que essa seja a única maneira de salvar os outros 5. Mas isso não é contraditório? Se antes era permitido acionar a alavanca provocando a morte de uma pessoa para salvar 5, por que agora não posso fazer o mesmo? O resultado final é idêntico, certo? Morre uma pessoa, 5 sobrevivem. Onde está a diferença? Talvez não haja diferença. Talvez a resposta seja que devemos tratar esses 2 cenários como iguais. Assim, se você acha que é lícito acionar a alavanca no primeiro caso, porque assim você salva 5, mesmo que um morra, então também deveria achar que é lícito jogar o Sr. Gordinho nos trilhos. Esse seria o núcleo do raciocínio utilitarista consequencialista. O resultado final é uma questão de números. Sobrevivem 5 pessoas e morre uma. E esse, no final, vai ser sempre o melhor resultado possível. E não importa como você chega a esse resultado, seja acionando uma alavanca ou empurrando alguém, mas você também poderia ir na outra direção. Exato. Não há nenhuma diferença entre esses 2 cenários. E, portanto, como não é lícito jogar uma pessoa nos trilhos do trem para salvar 5, então também não se pode acionar a alavanca, porque nesse caso você também estaria provocando diretamente a morte de uma pessoa, mesmo salvando 5. Aqui, a ação correta seria não fazer nada. 5 pessoas morrerão. Sim, é verdade. Mas como você não é responsável pela situação geral, e a única alternativa para salvá-las é provocar diretamente a morte de outra pessoa, então você não deve intervir por mais trágico que seja. Essas 2 soluções aceitam que não há nenhuma diferença moral relevante entre os 2 cenários, e levam essa conclusão cada uma em uma direção oposta. Mas e se, na verdade, eles forem diferentes em algum sentido? E se a reação diferente que esses cenários provocam na maioria das pessoas for um reflexo de algo mais profundo? Vamos ver. Vamos explorar uma possível solução para o dilema do bonde. O dilema do bonde nos coloca diante do que alguns filósofos chamaram de uma ação de duplo efeito. Quando uma ação tem apenas um efeito, é relativamente fácil julgá-la do ponto de vista ético. O triste é que poucas coisas são tão fáceis assim na vida, e muitas das nossas ações têm múltiplos efeitos que precisamos avaliar. Então, o que acontece quando uma das nossas ações tem 2 efeitos? Um efeito bom e um efeito ruim, e nós estamos cientes disso. O que fazemos nesses casos? Tenho isso claro, mas não direi por conselho do meu advogado. Veja que o dilema do bonde pertence a esse tipo de ações. Acionar a alavanca tem um efeito bom. Você salva 5 pessoas. Mas também tem um efeito ruim. Provoca a morte de uma pessoa. Mas por que, em um caso, nos parece permissível e no outro, na variação da ponte e do Sr. Gordo, não? Afinal de contas, empurrar o Sr. Gordinho também tem um duplo efeito. Um efeito bom, você salva 5 pessoas, e um efeito ruim, uma pessoa morre. Se na primeira situação é permissível realizar uma ação de duplo efeito, porque na segunda não é. E aqui está talvez a diferença principal.
Para que seja permissível realizar uma ação de duplo efeito, dizem alguns filósofos, os dois efeitos devem ser, de algum modo, independentes um do outro. Ou, dito de outra forma, o efeito ruim não pode ser o caminho pelo qual se chega ao efeito bom, não pode ser o meio para alcançar esse fim. Tem que ser, na verdade, um efeito colateral acidental da ação, fruto das circunstâncias, não algo imediato que decorra de forma natural dela. Considere este exemplo para que você entenda melhor. Suponha que há duas pessoas, Pedro e João, se afogando em um lago e você só pode salvar uma. Dilacerado por dentro, você decide ir salvar Pedro, resultando tragicamente na morte de João. Isso é uma ação de duplo efeito. Sua ação de ir e nadar até Pedro tem o efeito bom de que você vai salvar Pedro e o efeito ruim de que você deixa João morrer. Mas consideramos isso permissível porque os dois efeitos são, de certo modo, independentes um do outro. Que João morra não é algo que decorra naturalmente da sua ação de ir salvar Pedro. Isso acontece porque as circunstâncias são assim, mas as circunstâncias são algo acidental à sua ação. Se João não estivesse se afogando, você também estaria salvando Pedro. E se depois de salvar Pedro você pudesse voltar e salvar João, claro que também faria isso. Você não está usando a morte dele como um meio para alcançar o bom objetivo de salvar Pedro. Mas a situação seria diferente se você nadasse até João, o afogasse e usasse o cadáver dele como boia, para salvar Pedro, que está mais distante. Aqui também há um efeito bom e um efeito ruim, mas diferente de antes, você está realizando uma ação que está de forma natural e imediata orientada para esse efeito ruim. E então, utilizando o efeito ruim como meio para alcançar o fim bom. E isso é o que não seria permitido, pois no dilema do bonde, alguns autores sugerem que está acontecendo algo semelhante. Na situação original, sua ação é puxar uma alavanca para desviar o trem e salvar 5 pessoas. A morte da outra pessoa é um efeito acidental da sua ação, algo que acontece tragicamente pelas circunstâncias da ação, porque acontece que na outra linha também há uma pessoa. Mas não é algo que decorra de forma natural, imediata, essencialmente da ação que você está realizando. Sua ação não está, por si só, orientada para esse efeito. Nesse caso, como além disso há proporcionalidade entre o efeito bom que se consegue e se busca salvar 5 pessoas, e o efeito ruim que se tolera a morte de uma pessoa. Portanto, é permissível realizar a ação desviar o trem. Você desviaria o trem do mesmo jeito se não houvesse ninguém nesse trilho. Mas no caso da ponte, a situação é bem diferente. Aqui, sua ação é diretamente jogar uma pessoa nos trilhos, algo que, de forma natural e inevitável, vai causar a morte dela. Neste caso, os dois efeitos, o bom e o ruim, não são independentes como eram antes. O efeito ruim já não é acidental, muito pelo contrário. O efeito bom é alcançado através do efeito ruim, ou seja, o efeito ruim é o meio pelo qual se alcança esse fim. Aqui, o efeito bom já não é imediato, nem o ruim, acidental. O efeito bom é alcançado porque você está colocando primeiro o efeito ruim. Ele é conseguido, é alcançado por meio dele. Antes, o efeito ruim acontecia acidentalmente, por causa de algumas circunstâncias que não eram de sua responsabilidade. Não era algo que você buscava de forma direta. Aqui, ao contrário, você busca diretamente o efeito ruim para conseguir o efeito bom. Sua ação de empurrar essa pessoa de cima da ponte está, por si só, naturalmente orientada para a morte dela. E o que é acidental por causa das circunstâncias é que as outras 5 pessoas se salvem por causa disso. E nisso há uma instrumentalização da pessoa que não é aceitável do ponto de vista ético. O dilema do bonde e suas diversas resoluções permanecem em debate atualmente, como esperado. Mas se você quiser se aprofundar nas bases de uma das teorias éticas com maior presença histórica, e que é justamente a que defendia a autora desse dilema, Philippa Foot, assista a este vídeo, onde explico de forma simplificada as chaves da ética da virtude de Aristóteles. Não perca, te vejo lá. E lembre-se de pensar